Lobisrato. Lobisrato. O Ratosome. Ratosome. O Lobisrato foi uma escolha minha, porque eles são, de todos os licantropos aí do D&D, eles são os únicos que se adequam ao ambiente urbano por excelência, né? Todos os demais são descritos como se sentindo mais confortáveis em ambientes selvagens, e esses não. E o Lobisrato é exemplo dos Skaven de Warhammer. Eles vivem no subterrâneo das cidades, especialmente nos esgotos, o que para eles é excelente, porque faz com que os lares deles sejam automaticamente protegidos. Né? Eles não têm que ficar. Para você destruir o lar de um Lobisrato, você tem que destruir a cidade que tá em cima. Né? E dá acesso a eles, para eles terem algum acesso relativamente fácil, para eles poderem comer o que eles gostam de comer, que é basicamente carne humana. Né? Os Lobisratos são descritos como canibais assim, no D&D. E o comportamento do Lobisrato, ele emula, de certa maneira... Eu tô falando Lobisrato, tô achando engraçadíssimo, porque eu tô acostumado a falar inglês, mas eu falei, não, dessa Mas vez é mesmo, é o Ratosome. Ratosome. Werehat. É pior, melhor falar o Lobisrato. Lobisrato, pois é. O Lobisrato, ele emula, de certa maneira, o comportamento do rato. Né? Ele tem um nível de parasitismo com a sociedade humana estabelecido. Ele depende dela para ter acesso a algumas coisas. E esse convívio próximo com os humanos, diferente da maioria dos licantropos, porque a maioria dos licantropos se isola no mato, normalmente faz com que você tenha sempre um risco permanente de que eles espalhem muito mais rapidamente a maldição. Sem falar que eles conseguem... Tem uma coisa muito interessante que o livro para explicar, que os lobisratos são capazes de se reproduzir com humanos não infectados ou não amaldiçoados. E aí tem um detalhe interessante que é, se você tem um lobisrato homem que tem um filho com uma mulher humana, ele é um humano, o filho é um humano. Mas se você tiver um filho de um homem não infectado com uma mulher lobisrata, o filhote, ele é um tipo de criatura chamado ratling, em inglês, eu não sei como é que é em português. Que ele nasce especificamente com a forma de rato, um ratão grande e tal, e ele só aprende a capacidade de se tornar híbrido, de se transformar, mais à frente, e aí ele aprende a se transformar numa criança que é 3 vezes mais velha do que ela realmente é. Por que o livro entra nesse nível de detalhe, eu não sei. Mas eu achei a informação interessante e resolvi compartilhar com vocês. Para aventuras urbanas, o Lobisrato tem muito potencial. O pessoal falou, a Ana falou do Tartarugas Ninjas. Talvez o Splinter seja um Lobisrato, a gente não sabe. Talvez ele só fique em formato híbrido o tempo inteiro. Nunca a gente tenha visto, mas às vezes ele... Quando as tartarugas estão em missão, talvez ele se transforme na forma humana. Vai tomar café lá em Nova York, né? Exatamente. Talvez assim que ele compra a pizza. Os Lobisratos são inimigos muito interessantes para aventuras urbanas por uma série de motivos, porque eles podem estar infiltrados virtualmente em qualquer cidade, de qualquer tamanho. Um Lobisrato não é imediatamente identificável se ele estiver na forma humana, ele é só um humano magrelo, ligeiramente mais baixo, com mania de mexer o nariz quando fica estressado. Muito específico isso, hein? Não é, cara? É igual rato. Dentre os licantropos, eles são os mais fracos. Eu nunca vi um rato em formato humano coçando o nariz. Você precisa assistir Comissão das Bruxas. Você precisa assistir o antigo ou novo? Só assisti o antigo, não vi o novo. Você precisa assistir o Pequeno Stuart Little, que é o pior caso de adoção já registrado. Que é diferente do Tiquiliro, né? Que é diferente do Ratatouille. A coisa só escala. Mas os Lobisratos, como são os diferente de tudo, fracos, de tudo, né? Em todo lugar ao mesmo tempo também, exatamente. Que tem a versão Ratatouille dele. Exatamente. Os Lobisratos são os licantropos mais fracos. Então eles, diferente dos outros que se confiam muito em si mesmos, eles desenvolvem comunidades um pouquinho maiores. Né? Eles vivem em grupos para dar uma vantagem em números. E tem um aspecto interessante que é, eles têm várias coisas diferentes que podem ser desafios, ou seja, o desafio não é só o confronto. Né? Você tem um ambiente de esgoto em que eles vivem, então normalmente se você for enfrentá-lo no covil dele lá, você vai ter que lidar com um ambiente inóspito, desagradável, que pode causar todo tipo de problema, veneno, doença. Os lobisratos são vetores de doenças, inclusive, no livro. As mesmas doenças que ratos normais passam, eles também podem passar. E eles podem causar bastante problema, especialmente para grupos de nível mais baixo. Um lobisrato já é um nível de desafio grande para um grupo de nível de desafio 1. E pode ficar 2, 3, 4 lobisratos, podem ser um problema sério para um nível mais alto, intermediários. Né? A escolha natural de inimigos urbanos, pra mim, seria Skaven, mas eu já falei sobre Skaven aqui, então não poderia me repetir. Então, de maneira grata por ter trazido um Warhat aí pra gente novamente tocar no assunto. E, inclusive, fica a sugestão de, caso alguém queira usar Warhats na sua aventura de D&D, procurar informações sobre os Skavens do Warhammer, porque eles possuem um grau de complexidade, acredito que muito maior,
E eles se dividem em clãs, e cada clã tem suas especialidades, etc. Então, é possível dar uma bombada aí, se você quiser conseguir, você pode até fazer uma campanha inteira focada em Warhead ali, como uma ameaça iminente de uma cidade, porque, igual o Marcelo falou, eles estão ali, por exemplo, a questão dos Skaven no Warhammer, eles são tidos meio como um mito, porque ninguém quer acreditar que existe um reino embaixo deles que pode tomar conta de uma hora para outra, pode subir e dominar o mundo inteiro. E aí, o mesmo pode acontecer na sua aventura de D&D. Que você tá ali numa cidade qualquer, num reino qualquer, e de maneira inócua, sem que ninguém saiba, existe um reino de Warheads ali embaixo, prontos pra subir e dominar tudo, e pegar tudo e destruir tudo. Além dessa questão que o Marcelo falou da transmissão de doenças, né? A gente já falou aqui também sobre doenças, que é um tópico pouco aproveitado em D&D, principalmente por causa das facilidades que existem de se curar a doença, dado as magias clericais, etc. Mas, dependendo da situação, onde não tiver acesso a esse tipo de clérigo, ou numa iminência em que várias pessoas estão sendo atacadas, ou existe um surto muito grande de doença, não tem clérigo usando curar a doença para todo mundo. Então, eventualmente, a cidade vai sofrer com essa epidemia, com esse surto de doença do rato. Então, vale a pena também dar uma estudada aí em maneiras diferentes. Igual o Marcelo falou, ele é a criatura Were o licantropo mais fraco. Mas ele tem outros métodos de agir que pode também ser talvez até mais eficazes do que o combate corpo a corpo de um lobis-urso. É só se ter o fato de, quando você tem uma cidade, principalmente em cenários vitorianos, onde você tem um lobisomem na cidade, você tem um lobisomem na cidade. E ele consegue mobilizar grande parte da força policial para enfrentá-lo. Todas as histórias clássicas de lobisomens são assim, nas cidades vitorianas. Se você tem um ratos-homem, você não tem um ratos-homem, você tem um ninho de ratos-homem. Então eles conseguem viver e sem sequer ser percebidos. Eles são uma ameaça invisível que tá ali, que tá raptando crianças, pegando mendigos, roubando, e que todo mundo acha que, nossa, a criminalidade nessa cidade aqui meu Deus, é muito grande. E você vai ver, não tem tanto assassino assim. O que você tem é uma ninhada lá de ratos-homem que vai se alimentar de vez em quando e precisa de ter essa violência pra cumprir. Eu gosto muito... Pode falar. Inclusive, quanto maior a cidade, maior a chance de eles simplesmente passarem despercebidos. Né? Sim, porque eles se ocultam exatamente no volume humano, né? E assim, eu gosto muito de licantropos. Apesar de eu ser mais adepto da licantropia como maldição, eu gosto de criaturas licantropos porque elas têm uma certa graça. Elas sempre se encaixam bem nas histórias. Podemos seguir? No D&D é maldição, né? Ele usa o termo infectados, mas é uma maldição. Você é contaminado da mesma maneira que você é contaminado normalmente pela mordida. Mais ou menos. Porque as pessoas se transformam quando quer, tem um monte de vantagem, e aí... Vale a pena ser amaldiçoado? Pois é. Eu já tive jogadores que queriam se tornar lobisomens, entendeu? Então, assim, maldição é algo que, pela própria definição, traz prejuízo pra pessoa. E não benefício. Senão é uma benfeitoria, não uma maldição. Vamos seguir. Só fala que ele é maldito, porque as pessoas falam mal dele. Entendi. É igual aquela história do... Eu não lembro de quem que eu conto. Marcelo sabe que o Marcelo é uma enciclopédia ambulante. Eu não sei o que é uma enciclopédia, porque você é muito jovem. Mas o Marcelo sabe que é aquela história, o conto que fala do... Como é que é? É o famigerado. Que o cara briga com o assassino, o cara mais bandido que tem, fortão, perigoso, e fala que o cara é famigerado. E o cara, você me chamou do quê? E aí eles vão passar um bom bocado tentando explicar que famigerado é aquele que tem fama. Aí eu não sei o que significa famigerado. Bom, vai ler alguma coisa no dicionário.